A primeira é em relação ao cálculo de área. Ele pergunta a seguinte coisa: ó. Encontre a área da região entre a curva y igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x e o eixo x. Então, é só um cálculo de área mesmo, no qual ele está dando a nossa função. Só a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado na hora de construir o gráfico dessa função. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode estar fazendo aqui é encontrando os valores que a função corta o eixo x. Como é uma função do terceiro grau, a gente já tem uma ideia, ou seja, uma função do terceiro grau, e ela pode ter um comportamento assim. Eu preciso saber quais são os valores que são as raízes que tocam o nosso eixo x. Então é isso que eu vou atrás. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma função do terceiro grau, e o lado bom é que a gente não tem um termo independente. Todos os termos aqui, eles vão ter x. Então a gente tem como estar deixando o x em evidência. Vou escrever aqui, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x. E a gente pode estar colocando o x aqui em evidência. Colocando o x em evidência, a gente vai ter x ao quadrado menos 6x mais 8. Por que a gente faz isso daqui? Porque a gente quer encontrar aqueles valores, as raízes, tá bom? Como é uma raiz aqui, a gente tem um polinômio de grau 3, se vocês forem olhar a fórmula de achar essas raízes, são fórmula muito extensa, não compensa, tá bom? Então a gente já tem desse fato uma variável aqui, x, e um outro termo que está em x ao quadrado. O que a gente pode fazer? Pegar a função que está entre parênteses, que é uma função do segundo grau, e escrever ele no produto das raízes. Basta estar aplicando o Bhaskara. Isso aí eu vou estar deixando para vocês anotarem e realizarem, tá bom? É a mesma coisa que ser x. Esse caso que está aqui, vocês vão encontrar por Bhaskara x menos 2 vezes x menos 4. Então não é difícil vocês pegarem essa função do segundo grau e reescreverem nesse produto aqui dessas raízes, tá bom? Isso é perfeito para a gente, porque agora a gente já sabe que as raízes dessa nossa função, basta estar igualando isso aí a zero, tá bom? Então, se eu tiver y igual a x, x menos 2 vezes x menos 4 igual a zero, a gente já sabe que a gente tem três raízes. A primeira raiz, x igual a zero. A segunda raiz, o x é igual a 2. E a terceira raiz, o x é igual a 4. Como a gente já sabe essas raízes, agora dá para a gente poder estar rabiscando o nosso gráfico da função. Então não vamos se perder na hora de estar fazendo esse gráfico. Então a gente tem uma raiz x igual a 0. Vou colocar bem aqui, ó. X igual a 2 e o x igual a 4. E a gente vai ter esse formato aqui. Opa, ficou bem feinho. Já ter esse formato para nossa curva. Já deixa assim um pouquinho. Pronto. Aqui a gente tem o nosso y e aqui a gente tem o nosso x. E o que ele está querendo, né? Ele está querendo que calcule a área dessa integral, que está sob o eixo x. Então, ele vai querer essa área que está compreendida entre 0 e 2. E também vai querer essa área que está abaixo aqui da função, quando os valores de x estão entre 2 e 4. Mas eu não saberia rabiscar essa função. Isso é lá de função polinomial, isso aqui é muito tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida, você poderia estar atribuindo valores de x entre 0 e 2 e analisando qual seria o valor, se fosse positivo ou não, da nossa função y. Depois você ia atribuir valores de 2 a 4 para a função e ia descobrir que esses valores iriam bater com uma função negativa. Aí por isso que você vai descobrir essas duas áreas. Então vamos lá. A gente vai estar calculando a integral, que vai de 0 a 2. Mas de que função? A função que a gente tem, que foi dada para a gente, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x. Então, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x dx. Só que eu também quero essa segunda área aqui de baixo. Só que o que ocorre? Essa segunda área, ela está com sinais negativos para a nossa função. Então, ela vai ser uma área que, se a gente calcular ela, vai ser negativa. Por isso, a gente precisa colocar um sinal de menos antes de calcular essa área. Aí, agora, a gente calcula a área que vai de 2 a 4 na mesma função. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x dx. Então, integrando cada uma dessas partes, a gente vai ter aqui, ó, o resultado, que vai ficar igual. O resultado da integral x ao cubo, isso aqui vai ficar x à quarta, dividido por 4, menos a integral do 6x ao quadrado vai ficar 6x ao cubo, dividido por 3, mais a integral de 8x vai ficar 8 vezes x ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui ainda no intervalo, que vai de 0 a 2. Menos, o resultado da outra integral vai ser a mesma coisa, tá bom? Só vai mudar o intervalo de integração. Então aqui continua a mesma coisa. X à quarta dividido por 4, menos
6x ao cubo dividido por 3, mais 8x ao quadrado dividido por 2, intervalo que vai de 2 a 4. Então, esse resultado aqui vai ficar igual a 8. E eu tenho certeza absoluta que quem já chegou aqui em dia com o estudo de integral não vai ter dificuldade em estar resolvendo essa continha que eu deixei, tá bom? Fica aí para vocês conferirem o resultado.